Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma semana de aula, e de atividades homeschool. Tenho percebido que vocês têm tido dificuldades para realizar as atividades, isso pelo acompanhamento, por exemplo, daquele questionário que eu vou corrigir hoje, que vocês têm tido um pouquinho de dificuldade de realizar as atividades em casa. Eh, Espero que vocês retomem as atividades escolares, é muito importante que neste período de isolamento, nós possamos ter uma certa rotina, essa desde uma rotina de horários de acordar, horários de comer, horários de estudar, horários de lazer, né. É muito importante que a gente entenda que o isolamento social não é um período aí de férias, né. Então, para demonstrar até que não é um período de férias, eu esperei um tempinho para verificar se vocês fariam as atividades que foram solicitadas, a escola entrou em contato com vocês para fazer, e como eu percebi que um número pequeno de pessoas realizaram, aqueles que iriam realizar já realizaram, eu resolvi gravar agora para essa semana a videoaula fazendo o quê? A correção e explicando alguns contextos, algumas informações do capítulo 2 do livro de vocês, que eu pedi para que vocês lessem para depois fazer a análise do livro, tá. Também estou com muita saudade de vocês, tenho certeza que vocês estão com saudade da escola, saudade desses momentos de interação, mas também é muito importante que nós saibamos qual é o pelo qual o motivo de nós estarmos aqui, né, cada um na sua casa, né. O motivo é pela nossa saúde, então se é pela nossa saúde, pela saúde das pessoas que nós gostamos, nós precisamos compreender e aguardar até que as coisas se normalizem. Então, no capítulo 2 do livro de vocês, vai falar um pouquinho sobre os elementos da textualidade, vai falar sobre a importância de alguns componentes para que um texto seja considerado um texto coerente que atenda ao quê? A intencionalidade comunicativa pela qual, a qual o motivou. Então, inicialmente, são destacados para vocês os elementos essenciais, que são os elementos que coordenam o quê? Que garantem a coerência textual, tá. A Enguedoricó vai falar que existem algumas condições para que um texto seja escrito, então, essas condições, ele precisa ter uma intencionalidade, ou seja, um objetivo, essa intencionalidade, ela é do autor, de quem escreve, esse texto precisa estar imerso numa situacionalidade, ou seja, há uma situação social, cultural, que engendra ou que motiva, que faz com que esse texto seja criado. Esse texto precisa ter um grau de informatividade, então nós precisamos reunir informações e informações que sejam concisas, que sejam coerentes, e que tenham a ver com a intencionalidade, né, e que não excluam o grau de situacionalidade. E por fim, o último elemento que foi destacado é a aceitabilidade. Então, enquanto a intencionalidade está para o autor, a aceitabilidade está para o leitor, né. E para que esse leitor aceite, o meu texto como válido, como possível, eu preciso alinhar então o quê? O grau de informatividade à situacionalidade em que aquele texto foi escrito. A partir desses elementos, que alguns autores vão chamar de elementos de coerência textual, se vocês lembrarem lá da redação de vocês, quando eu corrijo, né, você só corrigi uma e acabou ficando comigo, porque na semana que eu ia entregar para vocês, nós tivemos aí o encerramento das atividades presenciais. Mas lá na nossa tabela de correção da redação, um dos itens é coerência. Então essas informações estão vinculadas ao grau de coerência, que é um dos atributos que uma redação passa por correção. Então vamos à análise textual. Deixa eu tirar a professora Tatiane daqui, vamos colocar eu aqui no alto. Vamos ver se eu consigo diminuir. Tá.
Sim, tá bom. Eu coloquei para vocês essa redação, que era uma proposta de redação que eu havia apresentado para vocês umas semanas anteriores na sala de aula, que era uma carta de solicitação ao presidente da Câmara. Nessa carta, vocês precisariam solicitar que fosse criado um projeto para tentar reduzir o quê? Os números de casos de dengue em Umuarama, em função de que esses números estavam aumentando e a rede de saúde já estava com dificuldade de atender todas as pessoas que estavam procurando a rede pública de saúde com um diagnóstico de dengue. Então, tinha essa carta aqui, Umuarama, 23 de março de 2020, prezado presidente da Câmara de Umuarama, Noel Aparecido Bernardino, sabemos que o número de casos de dengue em Umuarama tem aumentado e junto com esse aumento também o abarrotamento do sistema de saúde local. Deste modo, eu, como moradora de Umuarama, tenho observado que as medidas tomadas de multa, fumaça e fiscalização dos agentes de endemia não têm surtido efeito efetivo, visto que a população não se compromete com o cuidado. Sendo assim, senhor presidente, solicito que seja criado um projeto prevendo, além das multas já aplicadas, que o morador tenha que limpar uma quantidade de datas vazias. Aliado a isso, a criação de um disque denúncia que vise atender exclusivamente denúncias de vizinhos sobre possíveis focos de dengue. Tais medidas podem otimizar o trabalho dos agentes de endemia, bem como auxiliar no comprometimento da população local. Assim, acredito que os números dessa doença negligenciável possam ser diminuídos na nossa população, promovendo a saúde local e liberando leitos para outras doenças mais graves. Cordialmente, moradora. Liberando leitos para outras doenças mais graves, como hoje, né, a própria gripe que nós estamos em momento de surto. Então vamos lá para as perguntas. Eu pedia para vocês marcarem primeiro elementos linguísticos que marcassem a situacionalidade. A situacionalidade, gente, ou seja, quais são as questões sociais, históricas que marcam a possibilidade dessa carta ser escrita. Então, logo de cara, há elementos marcadores de situacionalidade, o grande número de casos de dengue, o aumento do abarrotamento do sistema de saúde. Então, esses são elementos marcadores da situacionalidade, ou seja, qual é a situação social da cidade de Umuarama acerca dos casos de dengue que faz com que essa carta seja efetiva, que essa carta tenha um motivo para existir. Depois, eu pedia para vocês marcarem intencionalidade. Como é uma carta de solicitação, a intencionalidade fica muito marcada. Quem eu como moradora de Arama, tem uma intencionalidade, solicitar que seja criado um projeto prevendo as multas. E o interessante é que essa marcação da situacionalidade numa carta de solicitação é extremamente explícita e eu não posso simplesmente marcar a minha intenção, o que que eu quero. Eu tenho que determinar como isso pode ser feito e depois ainda marcar quais seriam os benefícios se aquilo que eu estou solicitando for realizado. Então, todo esse parágrafo marca-se pelo pedido, seguido do pedido da criação do projeto, quais eram as medidas desse projeto. Então, não é um projeto no mundo das nuvens, tem um grau de informação, que tipo de projeto, o que preveria esse projeto, e depois tem que marcar ainda quais seriam os benefícios do meu pedido ser aceito. Então, a intencionalidade, como é uma carta de solicitação, a intencionalidade fica muito marcada. Tá? Por quê? Porque é o mote principal do objetivo do gênero. Carta de solicitação, o objetivo é fazer uma solicitação. E então, se essa é a minha intenção, eu preciso fazer com que o outro aceite, né, atenda a minha solicitação. Como eu faço com que o outro atenda a minha solicitação? Quando eu faço uma solicitação, quando eu determino claramente o que eu quero com essa solicitação, quais os benefícios se o meu pedido for aceito, e eu posso colocar, inclusive, quais seriam os malefícios se o meu pedido não fosse aceito, para que feche tudo na minha intencionalidade e o meu leitor partilhe e aceite, lembra o grau de aceitabilidade? Aceite de que realmente aquilo precisa ser feito.
E o próximo elemento era o grau de informatividade. Como que são unidas as informações? As informações coletadas são de relevância? São informações relevantes? São informações verdadeiras? Há uma clareza, há uma precisão? As informações estão desde os números dos casos de dengue, que poderia ter colocado, por exemplo, na última semana, no último mês, teve um aumento de X% dos casos de dengue em Umuarama. Seria uma informação mais precisa ainda para essa carta, né? Tem grau de informatividade. Olha, Câmara, eu sei que a prefeitura faz alguma coisa. O que que ela faz? Tem multa, tem fumacê, tem fiscalização. Ok? Então tem informatividade. Não é que eu estou pedindo porque eu acho que ninguém faz nada, as pessoas fazem, mas eu observo que esse fazer precisa de um comprometimento da outra parte que não está sendo feito, até porque as medidas do projeto que são colocadas são medidas mais vinculadas a quem? A outra parte que, segundo a autora da carta, não está cumprindo sua parte. Então, é como se esse leitor, esse morador de Umuarama, ele está colocando a responsabilidade principalmente na população, em função de que ele coloca lá que a prefeitura já faz o quê? Multa, fumacê, fiscalização. Então, já há uma medida, só que precisam criar uma medida de contrapartida por parte dos moradores, visto que a população não se compromete. Então, todas essas informações aqui, elas objetivam o quê? A adesão do leitor, ou seja, a aceitabilidade. Por fim, o último elemento era a aceitabilidade. Quando da aceitabilidade, eu perguntei para vocês o seguinte: a aceitabilidade reside na possibilidade de um texto ser compreensível, de ser aceitável. Você considera esse texto aceitável, coerente? Por quê? Tá. Então, primeiro, é um texto aceitável? Sim, como leitor, se eu fosse o vereador, né, se eu fosse o presidente da Câmara, eu consideraria aceitável, tá? Por quê? Porque ele é coerente, porque ele traz dados informacionais sobre como estão os casos em Umuarama, quais são as medidas que a prefeitura tem criado, quais são os problemas ou quais são os limites dessas medidas. Daí ele pede o quê? A criação de um projeto que tente melhorar o quê? Aquele lugar onde tem um vácuo, ou seja, aquele lugar onde está vago o comprometimento da população. Para isso, o projeto está bem descrito de quais seriam as medidas todas vinculadas à população e quais seriam os benefícios desses projetos, tá? Então, a única coisa que poderia ser colocado aqui nessa carta, ainda para aumentar o grau de aceitabilidade, até porque é uma carta de solicitação, seria quase como uma informação, como se você colocasse informações, por exemplo, que mostrasse para o presidente da Câmara que se o seu pedido não for aceito, quais seriam os prejuízos que a população de Umuarama teria. Então, essa carta de solicitação poderia ainda ter informações no grau de: esse é meu pedido, gostaria que fosse feito isso, se o meu pedido for aceito, a população vai ganhar isso. Mas faltou de repente, e se o meu pedido não for aceito, o que pode acontecer? Tá? Então, em termos, mas isso não compromete a aceitabilidade. Isso seria aí um grau de informatividade que poderia ter sido colocado aí mais essa informação dentro dessa carta para que a gente fechasse. Estou solicitando, então, quem solicita, solicita para alguém para que faça alguma coisa. Como que isso vai ser feito, com qual objetivo isso vai ser feito, quais serão os ganhos se esse pedido for atendido, e depois quais seriam os malefícios se esse pedido não fosse atendido. Então, uma carta de solicitação se fecharia aí com esses elementos de textualidade. Tá? Em relação à estrutura da carta, eu acredito que vocês já estão aí craques na estrutura da carta. Então, para essa semana, a atividade homeschool, eu coloquei a produção de uma carta. Tá? Nessa semana, como vocês vão ter aí um tempinho, eu pedi que fosse uma carta pessoal, tá? Então, vocês vão escrever uma carta pessoal para um amigo, e nessa carta pessoal, vocês vão falar um pouquinho sobre mudanças, tá? Então, eu acho que nós estamos no momento de mudanças, então vai ser interessante vocês escreverem uma carta pessoal para um amigo sobre mudanças, tudo bem? Então, um abraço para vocês, boas atividades e
Se cuidem. Até.